Boa noite. Vamos dar início à nossa nona aula de literatura. Hoje, o nosso bloco 9. Vamos dar uma olhada aqui no slide. Então, nós temos aí nesse tema vai ser abordado esse literato cearense conhecido como José de Alencar. Lembrando que aqui é a nossa, repetindo mais uma vez, nossa nona aula, penúltima aula. Então vamos ver aqui a sua biografia. José Martiniano de Alencar Júnior nasceu no sítio Alagadiço Novo, Messejana, Ceará, no dia 1º de maio de 1829. José de Alencar, 1829 e 1877. O ano de nascimento e falecimento. Foi um romancista, dramaturgo, jornalista, advogado e político brasileiro. Foi um dos maiores representantes da corrente literária indianista, ou seja, relacionada à literatura voltada para o indígena. O principal romancista brasileiro da fase romântica. Destacou-se na carreira literária com a publicação do romance O Guarani. Foi escolhido por Machado de Assis para patrono da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. Então, nessa pequena biografia, você percebe que esse literato aqui, José de Alencar, ele foi destaque, na Academia Cearense de Letras, Academia Brasileira de Letras, inclusive. E o seu romance, na época que teve maior publicação, foi o Guarani. Só retomando aqui, ele foi não só romancista, mas foi também uma pessoa que se destacou no campo do jornalismo, foi também advogado e político. Então vamos aqui. Nós temos aqui a capa do seu livro, José de Alencar, muito conhecido, Iracema. Vamos ver aqui o resumo. A narrativa de Iracema estrutura-se em torno da história do amor de Martim por Iracema. Diferentemente do que ocorre em outros romances de José de Alencar, como em O Guarani, o enredo de Iracema é aberto a interpretações. A relação entre Martim e Iracema significa a união entre o branco colonizador e o índio, entre a cultura europeia civilizada e os valores indígenas, apresentados como naturalmente bons. É uma espécie de mito de fundação da identidade brasileira. Então, gente, é importante frisar que a escrita que ele vai abordar aqui não é uma história considerada de fato científica, comprovada, mas é com base no que pode ter acontecido, porque a gente sabe que a colonização envolveu de fato a chegada dos europeus, no caso aqui os portugueses, Em outras regiões do globo, por exemplo, na América Latina, teve os espanhóis, mas aqui, no que se trata da escrita da literatura, então ele vai fazer toda uma narrativa imaginária, Então ele cria esses personagens, tratando de como era a cultura alinhada à relação europeia, civilizada, e a questão do indígena aqui no Brasil. Ainda menino, Alencar fez uma viagem pelo sertão. A experiência dessa viagem de garoto seria constantemente evocada pelo futuro escritor em seus romances, com imagens e impressões da exuberante natureza brasileira. Alguns espaços merecem destaque por ser palco
de importantes acontecimentos desse romance. O campo dos Tabajaras, onde fica a taba do pajé Araquém, pai de Iracema. A taba de Jacaúna, na terra dos Potiguaras, ou Pitiguaras. A praia em que vivem Martim e Iracema, e onde nasce Moacir. Então percebam que a viagem que ele faz quando criança, isso tem um impacto na sua formação psicológica, cognitiva. E claro, ele passa a idealizar a partir daí todos esses romances em referência à relação da natureza, o sertão, o indígena, e assim vai criando os seus personagens. Então as imagens aqui, metáforas. Metáforas é a partir daquilo que ele imagina, que ele cria, né? Então uma das grandes habilidades de Alencar está em representar o pensamento selvagem por meio de uma linguagem cheia de imagens e de metáforas. Sabe-se que as sociedades que não avançaram no terreno da lógica argumentativa, que pressupõe noções científicas básicas, têm em contrapartida grande riqueza no plano mitológico. Elas se valem dos mitos e das histórias para explicar o mundo. O pensamento do selvagem é imagético e por isso está muito próximo da poesia. Vê-se nesse ponto como o autor soube unir forma e conteúdo. De outro modo, seria difícil caracterizar a linguagem do índio sem prejuízo da verossimilhança. Então aqui fala da questão do mito, né? O que seria o mito? É aquilo que torna imaginário na mente das pessoas, aquilo que ele não tem segurança de entender realmente como ocorre, como aconteceu. Isso pode ser em qualquer circunstância, pode ser numa circunstância de uma realidade histórica ou até mesmo de uma realidade comum, a partir da percepção comum das pessoas, sem possuir uma análise científica dos fatos para comprovar de fato se o que está sendo dito é realmente aquilo, né? Então a partir daí surgem os mitos, surgem as imaginações, as lendas, e isso é muito corriqueiro no meio do povo, né? No meio daqueles que não têm certeza, mas afirma como se fosse certeza. O achismo, por exemplo, é bastante comum no meio daqueles que acham que estão falando a verdade daquilo que não se conhece. É daí que surgem os mitos. A base histórica. A narrativa inicia-se em 1608, quando Martim Soares Moreno é indicado para regularizar a colonização da região, que mais tarde seria conhecida como Ceará. Então é importante frisar que ele faz um alinhamento do seu pensamento imaginário para escrever a literatura, associando a pessoas históricas que passaram por essa região do Ceará. O Martim Soares Moreno é um deles, né, que existiu de fato na construção da história do Ceará. Então José de Alencar era leitor assíduo de Walter Scott, criador do romance histórico, e foi influenciado por esse escritor. Como em vários romances de Alencar, Iracema mistura ficção e documento com enredo que toma como base um argumento histórico. Essa junção se deve também ao projeto de criação de uma literatura nacional, no qual Alencar e os demais escritores românticos do seu tempo estavam fortemente empenhados. Então a sua literatura romântica
tinha como ênfase focar a questão indígena, a questão voltada para essa realidade que existia na época da floresta, do índio, a sua vivência, a sua cultura. E claro, construindo a partir daí uma visão nacional, nacionalizada do nosso país, no caso o Brasil. Ainda quanto ao aspecto histórico que o autor levou em conta ao compor a obra, ressalte-se que os índios potiguaras, habitantes do litoral, eram aliados dos portugueses, enquanto os tabajaras, habitantes das serras cearenses, eram aliados dos franceses. Então aqui mostra, é capaz de demonstrar que essas alianças que haviam, né, entre esses habitantes, eles chamavam de índios ou indígenas, o europeu aqui chegando conseguiu fazer alianças e tendo uma certa contenda, ou seja, gerando aí de um lado um adversário e do outro um outro adversário. E essas unidades, essas divisões foram, de fato, na história tiveram várias, inclusive a Guerra dos Bárbaros, que foi justamente uma guerra de muitos anos, que tinha na liderança um índio chamado Canidé. Inclusive existe uma região do Ceará chamada Canidé, que existe até uma romaria lá. E foram lutas grandiosas, né, épicas, na tentativa de expulsar o europeu dessas terras. Porque aqui eram terras que já tinham esse povo morando, né, com a sua cultura, a sua formação. A gente chama de nações indígenas. Então, aqui, mesmo sendo no campo da literatura, mesmo sendo uma escrita imaginária, mas de fato essas alianças ocorreram, né? E havia também tribos aqui que também guerreavam entre si. Essa é uma outra realidade. Então, nesse enredo, a primeira cena antecipa o fim do livro, o que reforça a unidade da obra. Martim e Moacir deixam a costa do Ceará em uma embarcação, quando o vento lhe traz aos ouvidos o nome de Iracema. No segundo capítulo, a narrativa retrocede no tempo até o nascimento de Iracema. A personagem é então apresentada ao leitor como a Virgem dos Lábios de Mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. A Índia é descrita como uma linda e excelente guerreira tabajara, mais rápida que a ema selvagem. Por isso mesmo, sua reação ao avistar o explorador Martim é desferir-lhe uma flechada certeira. Essa é também uma referência à flecha de Cupido, já que, desde o primeiro olhar trocado pelos personagens, se percebe o amor que floresce entre os dois. Então perceba aqui que passa a existir nesse enredo um romance entre a Índia e o guerreiro. E a questão de desferir a flecha não é, na realidade, a flecha material, mas sim a flecha do sentimento, né? Daquilo que estava surgindo entre os olhares. Então Martim desiste de atacar a Índia assim que põe os olhos nela. Iracema, por sua vez, parece ter atirado a flecha por puro reflexo, pois logo depois se arrepende do gesto e salva o estrangeiro, levando-o até sua aldeia.
Martim é recolhido à aldeia pelo pajé, Araquém, pai de Iracema, e apresenta-se a ele como um aliado de seus inimigos, potiguaras, que se perdera durante uma caçada. O pajé o trata com grande hospitalidade e garante hospedagem, mulheres e a proteção de 1000 guerreiros. Ou seja, a questão aí não é só a flecha em si, mas houve uma flechada de olhares, de sensações, de emoções, quebrando aí aquele sentimento de competitividade, de ameaça, inclusive por parte também de Martim. Então ele passa a receber a hospitalidade na tribo, passa a receber os cuidados dessa tribo guerreira, passando a ter uma visão diferenciada em relação a esses guerreiros. Então Iracema oferece mulheres a Martim, que prontamente as recusa e revela sua paixão por ela. O amor de Martim é cristão, idealizado, o de Iracema também, mas por motivo diverso. Ela guarda o segredo da Jurema. Por isso, precisa manter-se virgem. Esse é o estratagema que Alencar utiliza para transpor o amor romântico europeu às terras americanas. Uma Índia criada fora dos dogmas cristãos não teria motivo para preservar sua virgindade, ou seja, fora dos costumes cristãos, Então perceba aí toda uma relação de sentimento que vai sendo construído no decorrer dessa literatura, trazendo aí uma série de acontecimentos. E uma das coisas também muito valorizada no meio, a questão da virgindade. Então surge aí o amor proibido. As proibições reforçam ainda mais o amor entre a Índia e o português. São as primeiras de muitas provações que tal união terá de enfrentar. Em linhas gerais, o romance estrutura-se no embate entre tudo o que une e o que separa os dois amantes. Irapuã é o chefe guerreiro tabajara e funcionará no esquema narrativo da obra como um antagonista de Martim, ou seja, quando se fala de antagonista, o antagonismo é aquele que vai ser oposição, vai ser contrário, ao comportamento do português Martim. Uma divergência, melhor dizendo, vai divergir com o Martim. Na primeira desavença entre os dois, o velho pajé Andira, irmão de Araquém, intervém em favor do estrangeiro. Iracema pergunta ao amado o motivo de sua tristeza e, percebendo que ele tinha saudade de seu povo, pergunta se uma noiva branca espera pelo seu guerreiro. Ela não é mais doce do que Iracema, responde Martim. Irapuã nutre amor não correspondido pela Virgem e logo reconhece no português um inimigo mortal. Então começa a surgir aí a questão do sentimento de, pode-se dizer que de ciúme, surgindo aí uma intriga e riscos de reações perigosas entre esse evento. Iracema conduz Martim ao bosque sagrado
onde lhe ministra uma poção alucinógena. O guerreiro branco delira e a Índia adormece entre os seus braços. Enquanto isso, Itapuã continua alimentando planos para se livrar do estrangeiro. O amor entre os protagonistas parece impossível de se concretizar. Por isso Martim é coagido por Iracema a voltar para sua terra. Calbi, irmão de Iracema, acompanha-os no caminho de volta, porém são atacados por guerreiros liderados por Irapuã. Martim, Iracema e Calbi refugiam-se na taba do pajé, Araquém, que usa de um truque para salvar o português da ira do chefe guerreiro. Sucede-se um encontro amoroso entre Martim e Iracema, narrado delicadamente pelo autor. Martim está inconsciente por ter ingerido a bebida da Jurema e a Índia deita-se ao seu lado. A frase Tupã já não tinha sua virgem na terra dos Tabajaras é a sutil indicação de que a união amorosa se realizara. Os acontecimentos que se seguem têm como pano de fundo a guerra entre potiguaras e tabajaras. Martim escapa de seus inimigos tabajaras e une-se aos vencedores potiguaras. Iracema, porém, sente-se profundamente triste pela morte dos entes queridos e não suporta viver na terra de seus inimigos. O casal muda-se então para uma cabana afastada, localizada numa praia idílica. Com eles vai Poti, o grande amigo de Martim. Lá vivem um tempo de felicidade, culminando com a gravidez de Iracema e o batismo indígena de Martim, que recebe o nome de Coatiabo, ou gente pintada. Com o passar do tempo, contudo, o português se entristece por não poder dar vazão a seu espírito guerreiro e por estar com muita saudade de sua gente. A bela Índia Tabajara também se mostra cada vez mais triste numa ocasião em que Martim e Poti saem para uma batalha. Nasce o filho, Moacir. Quando os dois amigos voltam da guerra, encontram Iracema à beira da morte. O corpo da Índia é enterrado aos pés de um coqueiro, em cujas folhas se pode ouvir um lamento. Daí vem o nome Ceará, canto de sua jandaia de estimação, uma ave que sempre a acompanhava. Conclusão: Iracema, por amor a Martim, abandona família, povo, religião e Deus. É uma clara referência à submissão do indígena ao colonizador português. Alguns dizem que o nome Iracema é também um anagrama de América. Quando fala aqui de povo, religião e Deus, está falando do seu povo, da sua cultura e da sua forma de cultuar o Deus do índio, né? Da visão da cultura indígena. Então nós temos aqui uma atividade de 1 a 10. A primeira vai dizer onde nasceu José de Alencar. Na segunda, qual é a corrente literária representada por José de Alencar. 3. Qual o seu romance de maior destaque. 4. Na narrativa Iracema, o que representa a relação entre Martim e Iracema. 5. Qual a relação do personagem Martim com a história da fundação do Ceará. 6. Qual escritor de romances históricos influenciou José de Alencar. 7. Do que trata a primeira cena do livro. 8. Do que trata o segundo capítulo do livro.
E 9. Quem é o antagonista de Martim? E 10. O que representa a conclusão da obra Iracema? Então, caso vocês se interessarem mais, é importante procurar ler essa obra, ou então você pode ver também o audiolivro, tem na internet. Então você pode colocar no YouTube e procurar a listagem de livros que foi escrito por José de Alencar. E claro, né, procurar se aprofundar mais no conhecimento da literatura, para que você tenha uma capacidade de maior entendimento. Procurar também o significado das palavras, para que você tenha um melhor respaldo na hora de explicar, na hora de falar, e na hora de ler e interpretar um texto literário. E claro, né, isso é de fundamental importância para quem vai fazer o Enem, questão também de redação, pode cair algum tema relacionado. Então vocês perceberam aí que a visão literária de José de Alencar está relacionada à questão, nesse caso aqui, cultura indígena, as relações, os conflitos, né, na sua narrativa, na sua forma de romantizar a questão do indígena no Brasil. Então, com base nesse slide, vocês agora vão tentar fazer a atividade de vocês. Eu desejo aí uma boa atividade e até a próxima, tá certo, gente?